Olá, eu me chamo Stephanie Mendonça Dantas, sou aluna da turma 4 do PROEF e foi proposto que a gente fizesse, né, a construção de um mapa conceitual que englobasse aí todas as leituras, todas as reflexões que foram feitas a partir da disciplina Problemáticas da Educação Física. Então, eu fiz a construção do meu mapa e vou explicar aqui para vocês como é que foi feito isso. Só compartilho aqui. Ahn, ok. Vamos lá. Como foi dito, né? A disciplina é a disciplina de problemáticas da educação física. E nessa disciplina, a gente conversou, refletiu, leu vários autores que discutiam, né, processos que acontecem dentro e fora de sala de aula com os nossos alunos e que atingem diretamente, e até indiretamente também, as nossas aulas. E aí, né, nós, como professores de educação física, acabamos sendo afetados, por essas problemáticas e muitas vezes nós não paramos para refletir ou nós não acabamos nos sentindo perdidos em relação à resolução desses problemas. Então, essa disciplina, ela veio aí meio que com esse objetivo, né, de trazer o nosso olhar para essas problemáticas e de nos fazer pensar e repensar também soluções para essas situações. No primeiro texto, é, no primeiro texto, foi trazido aí, né, para a gente, a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. E aí o texto, ele tem um enfoque muito grande sobre o esportivismo dentro da educação física, né? Que é aquela questão da valorização do rendimento do aluno, do rendimento atlético, desportivo, comparação de rendimento entre um aluno e outro, os alunos normalmente atletas, né? São mais favorecidos nesse modelo porque têm mais habilidades esportivas, isso acaba meio que frustrando os alunos com menos habilidades. Hum, a questão da competição, né, muito claro, muito exacerbado, a regulamentação rígida, né, o segmento das regras, o sucesso do esporte como um sinônimo de vitória, então a valorização desse ganhar, a valorização de ser o melhor, de jogar melhor, de se destacar dentro de determinado esporte. Então, a educação física, principalmente nesse período aí de 1970 a 1990, ela foi muito influenciada por essas questões, né? E aí, nesse modelo que ainda perdura, né? As aulas, elas não estão destinadas à participação de todos, a assegurar que todos participem. As aulas, elas estão ali destinadas a fazer com que os alunos meio que vivenciem a modalidade, mas de forma é, intrínseca dentro da modalidade. Não é que todos participem, é que a modalidade seja ofertada e os melhores vão jogar e os que não são tão bons vão ficar ali de lado e tá tudo bem. Então, nesse modelo, a valorização é da habilidade esportiva, da habilidade específica de determinado esporte. Como eu falei, o que frustra determinados alunos que não têm tantas habilidades, né? E aí esse texto ele também trazia a questão do esportivismo relacionado ao abandono do trabalho docente, né? Que é aquele professor que abandonou mesmo a sua função de professor, de trazer para os alunos diversas vivências necessárias para a formação dele como sujeito e apenas trabalha ali aquele esporte e deixa os alunos jogarem e tudo mais. Então, esse texto, ele traz essa questão, né, do esportivismo da educação física associado a esse trabalho do abandono docente.
E aí, esse trabalho do abandono docente, ele é visto como o chamado rola-bola, né? Que é a principal característica desse tipo de atuação do professor. É a falta de intervenção do professor durante a aula, é a falta do professor de realmente ofertar uma aula. É, e aí traz também para essa questão, né, do abandono do trabalho docente, algumas possíveis motivações, né, que é a invisibilidade do conhecimento disciplinar, o caráter funcional de abandono do trabalho docente nas aulas de educação física e também as hierarquias dos saberes escolares, né, que é meio que o que deixa o professor ali meio que à vontade de fazer o chamado rola-bola. E aí isso gera um paradoxo, né, que eu trago aqui também nesse mapa conceitual, que é os professores que rolam uma bola nas suas aulas não serem questionados por que fazem isso. Enquanto professores que se empenham em dar aula, que se esforçam, que trazem aulas diferenciadas, é, eles são convocados para estar sempre justificando o porquê daquilo, ou de estar sempre se explicando por que está contrariando a vontade dos alunos. E aí eu trago também o pressuposto que nenhuma das três dimensões anteriores, né, que eu cito em relação às justificativas do abandono ao trabalho docente, elas justificam realmente o porquê disso acontecer, né? Eu trago que o texto, ele também enfatiza isso, que não é justificativa, que as práticas, né, desses professores que agem dessa forma são consideradas uma resposta, na verdade, frente ao contexto da situação em que esse professor está inserido. Então, é um conjunto de esquemas, é um conjunto de experiências vivenciadas. Então, assim, tem um pouco da influência, né, dessas três questões aqui, que foram as três questões citadas, mas como influências, né? Mas tem muito também uma análise do contexto que aquele professor está inserido que justifica essa prática dele. Passando aqui para o segundo texto, é, nós vemos aqui a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, né? Então, esse texto ele traz que a educação física ele não é um saber unicamente conceitual. Não só trazer os conceitos para a sala de aula. Esse texto ele reforça que a educação física é uma disciplina ambígua, de duplo caráter, né? Então, traz aí um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, e também um saber sobre esse realizar corporal, né? Daí essa ambiguidade. É o saber sobre o fazer e também o ensinar a fazer. É... E aí traz também que a educação física, ela assume a missão de superar aquela caricatura de uma disciplina qualquer, né? De uma disciplina, é, como eu posso dizer, não tão importante, que é só para se movimentar ou só para fazer uma atividade física. E também a tradição, né? Na escola, de que a educação física ela tem que ser divertida, tem que fazer o aluno brincar, né? Que é só brincar e que a gente sabe que não é isso. Puxando aqui um gancho, né, dessa visão da educação física, tem o dever da educação física, né, de se consolidar mesmo como um componente curricular que tematiza a cultura corporal. Então, não se trata de propor que a educação física vire um discurso sobre cultura corporal unicamente, né? Mas que seja uma ação pedagógica sobre essa cultura corporal. E aí é que entra dentro desse contexto, né, o movimento renovador da educação física, onde a gente se questiona, né, nesse movimento renovador que ocorreu, o paradigma da questão da esportivização, né, da aptidão física, que sustentava a educação física até então, que meio que embasava a prática desses professores. E aí, dentro disso, a gente traz que é importante que o aluno ele tenha autonomia dentro dessa cultura corporal de movimento e que
a educação física, mesmo proporcionando ao aluno essa autonomia, ela também não pode abrir mão desse lado conceitual, né? Então, o texto traz aí que aprender a ensinar sobre as práticas da cultura corporal do movimento significa expandir o conhecimento sobre esses temas a partir de diferentes eixos, né? Que torna o processo de aprendizagem muito mais significativo, e diversificado também para o aluno. Então, eu trago esse texto aí de uma forma bem reflexiva aqui no mapa, né, sobre a real função da educação física e como ela é vista dentro do contexto, de todo o contexto escolar. No terceiro texto, a gente traz também uma reflexão sobre justamente a educação física como componente curricular dentro da educação básica. Então, traz meio que um estudo aí das leis que fizeram da educação física, né, um componente curricular dentro da educação básica. E aí o texto ele começa, né, trazendo aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, em seu artigo 22 de 1961, que fala que a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, na educação primária, ensino primário e médio, no ensino médio, aos alunos de idade até 18 anos. Isso em 1961. E aí veio uma reforma educacional, né? E aí surgiu o artigo 7º de 11 de agosto de 1971, 10 anos depois, né? E aí que deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática da educação física. Então, a educação física ainda seria aplicada nesses níveis de ensino, mas sem a questão da limitação de idade, né? Mas aí também facultativa aos alunos que tivessem em determinadas condições, que no caso eram as condições de trabalho de mais de 6 horas por dia, que estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, ou prestasse serviço militar, ou fosse fisicamente incapacitado. E aí o aluno que trabalhava e estudava à noite, o texto ele traz, né, essa reflexão na questão da educação física como capacitação física, né? É, que aí relacionava a questão do trabalho é, e que não era mais trazendo meio que uma ideia de que função da escola de capacitar esse aluno fisicamente. Então, como ele trabalhava, não havia essa necessidade, enfim, por já estar cansado e tudo mais, mas a disciplina não é só isso. Só que nesse artigo, né, fica bem claro essa visão ainda da educação física como puramente atividade física. E aí, um pouquinho depois, em 77, 1877, veio a Lei 6.503, que foi incorporada à lei, né, que facultava as aulas de educação física ao aluno de pós-graduação e também à mulher com prole, né, a mulher que já tivesse filhos. Em 1996, teve a nova LDB que foi promulgada e que extinguiu o decreto, né? E aí a educação física, ela é integrada à proposta pedagógica da escola e, cadê? E componente curricular da educação básica. E aí ajustando aí as faixas etárias das condições da população escolar, sendo facultativa nos turnos noturnos, né? Aí em 2001 veio a alteração do artigo 26, que inclui obrigatório à frente de componente curricular. Então, é nesse momento que a educação física realmente ela torna-se obrigatória, né? Por causa da inclusão desse termo obrigatório. E aí reforçou a exigência da educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E aí teve mais uma alteração, que é a lei vigente, né, atual, que define mais especificamente quem está facultativo às aulas de educação física, né? E que é, no caso, o parágrafo terceiro, a educação física é integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo
prática facultativa ao aluno. Então, ainda hoje é facultativo ao aluno que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar ou em situação similar, é, amparado pelo decreto, né, de 21 de outubro de 68, e também que tenha prole. Então, assim, o texto ainda traz a crítica de que a lei atual ela ainda é um retrocesso, pois essa facultatividade, né, das aulas de educação física ainda são baseadas em uma educação física que ela seja exclusivamente a prática, que seja exclusivamente para praticar exercícios físicos, né? Que deixe o aluno cansado, então, por esses motivos, como o aluno já tem outros. Já chega muito cansado por esses motivos, enfim, então não é mais obrigatório. Então, ainda representa um retrocesso, ainda precisamos buscar, né, uma atualização aí dessa lei, desse decreto. No texto 4, traz aí a questão do afastamento e também da indisciplina nas aulas de educação física escolar, né? O afastamento dos alunos na educação física escolar e a indisciplina dos alunos nas aulas. Pensando nesse texto aí, nós temos o afastamento dos alunos na aula de educação física e quais motivos poderiam justificar isso, né? Aí tem a questão das aulas no contraturno, a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, então conteúdos muito repetitivos, o insucesso e a exclusão das aulas de educação física. E aí traz a proposta, o texto ele traz a proposta de soluções, né, para lidar com essas questões. E aí o texto traz duas propostas. A proposta do Sport Education, que é uma proposta que ressignifica o papel dos alunos nas aulas e faz com que eles participem mais ativamente das aulas, né? E aí ele chama de experiências esportivas autênticas. E também traz a proposta da aprendizagem cooperativa, né? E aí, nessa proposta, os estudantes, eles são levados a compartilhar recursos que melhorem a aprendizagem, principalmente a aprendizagem dos colegas. Então, o texto, ele traz essas duas atitudes, essas duas propostas, para o professor lidar com o problema do afastamento das aulas de educação física, entendendo que quando você deixa o aluno ele mais ativo dentro das aulas, quanto mais responsabilidades, quanto mais funções importantes dentro da aula, mais presente na aula ele vai se sentir, por se sentir participante e fundamental dentro daquele processo, o que faz todo sentido. Porque quanto mais eu me sinto importante para que algo aconteça, menos chance eu tenho de deixar aquele algo de lado. Então, claro que o aluno ele vai querer mais participar, né? E aí o texto também traz a questão da indisciplina dos alunos, né? E aí o texto ele traz como uma possível, né, justificativa para essa indisciplina dos alunos a crise de valores que a gente enfrenta, né? Se a gente pensar que quem são as pessoas que esses alunos admiram, muitas vezes não são pessoas que têm uma índole tão correta ou que tem valores muito bem estabelecidos. E aí o texto também traz a questão de duas ações que podem ser lidadas ali, né, que podem ser ofertadas pelos professores para lidar com esse problema da disciplina, que é o modelo de responsabilidade pessoal e social, que é o desenvolvimento de valores pessoais e sociais em aulas centradas no ensino das práticas corporais e a transferências destes valores para a vida dos alunos. Então, é você, por exemplo, pegar uma questão ali dentro do esporte, de espírito de jogo, de fair play, e trazer isso para a realidade dos alunos, o que é bem interessante. E também traz a proposta aí do futebol calerreiro, né? Que é voltado às raízes, né, do futebol de rua
que é uma prática desportiva autorregulada, né? Os alunos mesmos criam suas regras e as regras elas são previamente acordadas e respeitadas por todos os participantes. Então, o texto ele traz bastante isso, né? Dessas questões, de refletir sobre como isso acaba afetando, né? As aulas e os próprios alunos, de certa forma, e como o professor ele pode lidar com esse afastamento em disciplina, né? Dos alunos durante as aulas de educação física. É, no quinto texto, nós trazemos aqui inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, né? Que se a gente for ver lá no primeiro e no segundo texto, traz muito essa questão da esportivização dentro das aulas de educação física, né? E essa crítica a, ao esporte como prioridade dentro das aulas. E aí aqui traz meio que essas inquietações acerca do esporte. E, novamente, a questão do modelo esportivista, né? Que são as aulas com treinamentos de equipes esportivas, onde o foco está no jogar. O esporte, né, se apresenta como uma atividade com fim em si mesma, então é o esporte pelo esporte. Traz também o esporte como objeto de conhecimento para a formação dos alunos. E aí traz essa reflexão, né, do esporte. Não é que é errado o que o professor trabalha no esporte, claro que não, mas é necessário que se trabalhe um esporte para além, né, daquela padronização esportiva. Então, a educação física entra aí com a missão de abordar de forma reflexiva e crítica os componentes, né, da cultura. E claro que o esporte está dentro desses componentes, mas que não é apenas o esporte, entende? Então, sim, trabalhar o esporte, mas vamos trabalhar o esporte de forma crítica, vamos trabalhar um esporte, né, que faça os alunos refletirem coisas, por exemplo, do contexto social em que eles estão inseridos, questão de gênero, questão de valorização, né, das regras, do fair play, como eu falei no texto anterior. Então, se a gente for parar para pensar, tá tudo interligado, né? Essa é a importância de fazer e construir esse mapa conceitual. Então, aí, o texto ele também traz possíveis motivos, né, dessa centralização do modelo esportivista, que é a questão, por exemplo, das quadras desportivas, né, que já possuem a marcação específica daqueles esportes que são o quarteto fantástico, né, como o texto fala, que são os esportes que são mais praticados. Aí vem também a questão da experiência de vida dos professores, né, professores que podem ter sido atletas ou que tiveram maior contato com uma determinada modalidade e se sentem mais confortáveis em ofertar aquela modalidade, e também a formação superior desses profissionais que podem ter sido voltadas para uma concepção mais tradicional, né, daqueles esportes que são o quarteto fantástico, né, o basquete, o futebol, o vôlei, enfim. Então, esse texto, ele traz meio que essas inquietações a respeito do tratamento do esporte, né? Aquela reflexão acerca de, como eu falei, que não é que o esporte é um vilão, mas como se trabalhar esse esporte, né? Como é que eu, como professora, eu posso proporcionar, né, essa, essa reflexão, essa crítica dentro desse componente da cultura corporal de movimento, sabe? E aí vem aí o sexto texto, né, que traz a educação física escolar e a questão do gênero dentro da educação física. Esse texto em específico, ele foi muito interessante, né, porque trouxe para a gente várias reflexões acerca das nossas práticas. Muitos professores, por exemplo, ainda têm o hábito de dividir equipes meninos e meninas, e isso é uma coisa muito comum dentro da educação física e que muitas vezes a gente não tinha essa visão de que está segmentando, né? Porque às vezes até os próprios alunos eles gostam de se dividir assim. Eu vi isso na prática de muitos professores. Não é algo que eu costumo fazer, justamente por essa questão de gênero, mas que vem também a questão do ensino tradicional,
né, do modelo esportivista, por exemplo, que a gente acabou de ver aqui, que às vezes é o professor que teve essa formação de forma mais tradicional, né, e acaba levando isso para suas aulas. Mas o texto ele traz uma crítica a isso e foi muito interessante ver isso, porque já vi professores fazendo isso sinceramente, nunca tinha parado assim para pensar dessa forma. Então, foi um texto que, para mim, foi muito interessante, né? Abriu meus olhos em relação à questão de gênero, porque a gente pensa que gênero e é só questão de que meninos querem jogar futebol e que meninas querem jogar vôlei ou queimada, ou que menino joga bola e menina faz balé, e não é só isso, né? Não é só essas questões. Então, o texto ele traz aí, né, o gênero, sexo e orientação sexual, categorias distintas que demandam compreensão e inclusão. E aí, o texto ele traz a necessidade de que o professor ele pense em uma postura adequada para trabalhar com turmas mistas, né? Ele começa fazendo uma reflexão sobre essa turma mista, sobre dividir meninos e meninas na aula de educação física, que sinceramente eu nunca tinha visto falar isso. E que nessa disciplina eu vi que antigamente era assim, né, que se dividiam, que os professores eles buscavam dividir as turmas, o que me surpreendeu um pouco. Mas aí o texto traz, né, e eu concordo completamente com isso, que tem que incentivar esse convívio, sim, dos meninos com as meninas nas aulas. E essa postura tem que ser adotada pelos professores, porque a gente tem que buscar, né, construir aí um ambiente de respeito mútuo e solidariedade entre os sexos, no caso, né? E aí, a função da educação física de conduzir o aluno a perder a identidade, se tornar consciente dessa questão, para que ele tenha autoconsciência de retornar a essa identidade ou não. Então, a função da educação em conduzir o aluno à perca da identidade, ou ao menos ao direito de seu questionamento. Então, que ele perca a identidade, para que ele se questione sobre acerca dessas identidades e que ele se identifique, né, com aquela identidade ou não. É, e aí, quando a gente pensa, né, do professor assumir essas posturas, o texto ele apresenta propostas, né, que são as dinâmicas individuais e em grupo, trabalhar com a criação, né, de narrativas, de fazer o aluno entender melhor essas questões a partir da criação de narrativas, atividades também que proporcionem, né, que possibilitem um desenvolvimento de uma criticidade nesses alunos também é importante. E aí vem o último texto, que foi o ensino por meio de temas geradores. Nesse texto é feita uma reflexão acerca de como deve ser esse ensino, né? De como ocorre essa educação, o ato de educar. Então, traz reflexões acerca do ato de educar. E aí traz também a necessidade de um ensino contextualizado, né? De você contextualizar aquele ensino para que até faça mais sentido para o aluno, né? E aí a formação de homens, né, de sujeitos que respondam com firmeza à exploração, que sejam idôneos o suficiente para idealizar e viabilizar mudanças reais e positivas. A importância de transformar nossos alunos em sujeitos pensantes, né? Que sejam críticos, que consigam responder às demandas e às questões, né? Que possam vir a surgir no contexto de vida mesmo deles. E aí, o educando como sujeito central do processo educativo, que traz também sobre todos os outros textos que a gente viu, de fazer o aluno estar ativo dentro do processo, de transformar o aluno em um sujeito principal dentro do processo de ensino-aprendizagem. Como eu falei, todos os textos eles estão interligados, né? A questão da importância do aluno dentro do processo de ensino, a questão da visão do esporte dentro da educação física, de como fazer com que esse aluno ele se sinta integrante dentro desses conceitos, né? Dentro dessas práticas das vivências e tudo mais. Então, aí, ainda nessas reflexões, né, sobre o ato de educar, também vem as práticas de ensino por meio dos temas geradores, né, que pode ser considerada, é,
pelos autores, né, que foi considerada, na verdade, pelos autores, como uma estratégia que promove uma formação crítica, interdisciplinar e contextualizada, o que é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, né? Essa questão de você trabalhar junto com outras disciplinas, de você contextualizar, de trazer aquele conteúdo mais palpável para o aluno, né? E aí, nesse modelo, né? Nesse modelo citado, né, que é a questão dos temas geradores, traz aí a questão dos alunos e professores que buscam junto as respostas necessárias para a compreensão desses temas estudados, né? E também a adoção de situações, né, que cercam a realidade dos educandos e educadores, como eu falei, que deixa mais palpável, né, algo mais perto do que eu vivo, da minha realidade, de onde eu estou inserida. Então, esses temas eles precisam não só ser aprendidos, mas eles precisam ser refletidos para que assim ocorra a tomada de consciência dos alunos como indivíduos, como sujeitos, sobre e acerca desses temas. Então, é como eu falei, é tornar mais palpável, é trazer mais sentido, é trazer mais para próximo da realidade dos alunos o conteúdo, né? Utilizando essa proposta dos temas geradores. E aí, nessa busca de alunos e professores, né, traz aí juntos acerca, né, de refletir criticamente e tudo mais sobre esses temas, traz aí o educando e o educador, ambos aprendem juntos, né? Porque não é só aquela questão da educação bancária, do professor ele depositar aquele conhecimento no aluno, mas é de ter a troca de conhecimento, a troca de experiência, de eu como professora aprender também com meu aluno e não apenas ensinar. E aí também traz que esse tema gerador, ele precisa ser problematizado. Então, precisa ter uma problematização, precisa incentivar o aluno a pensar realmente, para que aí ganhe significado por meio de uma análise minuciosa entre os envolvidos no processo educativo. Então, eu trago o problema para que, junto ao meu aluno, a gente reflita, a gente tenha uma determinada criticidade acerca daquilo para que assim juntos possamos construir, né, o conhecimento e as reflexões. Então, o texto ele traz justamente isso, né, essa importância de professor e aluno estarem juntos, refletindo e sendo críticos dentro do processo. Estes foram os textos que foram trabalhados, né, na disciplina problemáticas da educação física. E como eu falei inicialmente, foram muito importantes para fazer a gente, né, como professores, identificar, às vezes, coisas que não identificávamos e que com essas reflexões, com esses textos mesmo, conceitos trazidos e refletidos, né, a gente possa, como o próprio último texto, né, dos temas geradores traz, né, trazer para a nossa realidade. Isso aconteceu dentro da disciplina, né? A gente tornou as questões da educação física palpáveis, porque a gente se vê dentro dessas problemáticas, a gente se vê lidando diariamente com essas problemáticas. Então é isso. É, espero que tenham gostado. Esse foi a apresentação do meu mapa e até a próxima.